Olá, queridos, tudo bem? Começando mais um devocional. Esse tem sido um momento precioso para a minha vida, pois tenho aprendido muito mais da palavra do Senhor, procurando, lendo, meditando na Bíblia. Espero que para você também esteja sendo um momento muito importante, onde você está aprendendo mais e mais da palavra que o Senhor deixou para as nossas vidas. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se não, inscreva-se no canal, deixe seu like, seus comentários abaixo do canal, porque são muito importantes para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, e não deixe de compartilhar. Então, vamos hoje à palavra de Deus que está em Gênesis, que fala da vida de José. A história de José, que começa no capítulo 37 de Gênesis, é uma das mais ricas e belas histórias da Bíblia. Aliás, todo Gênesis é um primor para todos nós. E a sua história, ainda hoje, ela nos ensina muito, ela tem muito a nos inspirar. Ela não é à toa que, se nós prestarmos atenção nas ricas e preciosas experiências pelas quais José passou, nós temos lições importantíssimas para a nossa vida. Aqui começa no 37 que essa é a história de José, que com 17 anos estava apacentando as ovelhas, os rebanhos com seus irmãos, e ele, mais tarde, logo ali, os irmãos ficaram com ciúmes dele, porque ele tinha sonhos, porque ele era um visionário, e nós vimos que os irmãos ficaram com ciúmes e tramaram contra a vida dele. Mas nós vemos que ele foi um exemplo de um servo de Deus, dotado de uma inteligência, de uma sabedoria muito rara, que hoje em dia, sim, nós podemos chamar de sonhador, visionário. Alguém que enxerga o futuro, como talvez os nossos profetas da igreja, e que sabe administrar cada situação como ninguém. Mas a sua principal característica sempre foi, do início ao fim, em todas as situações, por mais delicadas que fossem, que ele passou, foi a fidelidade a Deus. No meio das maiores provações, ele ficou fiel a Deus. Ele foi alvo da inveja dos irmãos, ele foi jogado no fundo do poço, tirado de lá para ser vendido como escravo, tudo por causa do amor e admiração que o pai dele tinha por ele, e também dos sonhos que ele tinha. Quantas vezes nós temos sonhos, outros não entendem e querem cortar os nossos sonhos pela raiz. Continue crendo, continue acreditando, continue sendo fiel a Deus. Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na tua vida, nos teus sonhos. E com tantas qualidades, como um homem que ele era, ele foi se tornando marcante na sua história. Foi se tornando marcante nas escrituras, e ele foi passando diversos estágios na sua vida, mas aonde ele passava era o seu caráter irrepreensível e sua convicção em permanecer fiel a Deus, que chama mais a nossa atenção. Onde ele passasse, fosse na casa do seu senhor, fosse na casa de servidão, mandado ou sendo mandado, ele continuava fiel a Deus. Hoje em dia é muito difícil a gente achar alguém como José, com a qualidade de saber ser servo, e após ser exaltado, não querer se exaltar e fazer justiça com as suas próprias mãos. Poucas pessoas têm a competência, a inteligência que ele tinha. Mas ele também tinha uma humildade e um desprendimento raros de se ver. Mas Deus nos surpreende a cada dia. Por isso, não desista daquilo que Deus te colocou no teu coração. Alguns dizem para você é um plano muito elevado. É algo demais, você está sonhando demais. Não faça isso. Acredite, persevere.
Talvez, se hoje alguém passasse o que José passou, talvez ia chegar onde ele chegou, e daí ia perseguir os opositores de tal forma que não deixaria nem raiz nem ramo. Faria justiça com as suas próprias mãos, faria vingança. Mas é assim que deve portar-se um servo de Deus? É isso que nós esperamos de alguém que carrega a cruz diariamente e abriga o Espírito Santo de Deus firmemente dentro de si? Não. É claro que não. Não é isso que se espera de alguém com esse perfil, com alguém que se diz fiel a Deus. José chegou a ser governante. Sonho de quase todos os faraós, algo que todos queriam ser. Só que o começo da sua história foi frustrante, foi marcante, no sentido de deixar cicatrizes e claramente decepcionante. É de se admirar que ele não tenha perdido o foco, a razão, a sobriedade depois de tantas experiências amargas pelas quais ele passou, até com pessoas que ele nunca imaginou que iria passar. Inveja, traição dos próprios irmãos, vendido a estrangeiros, caluniado e injustiçado pelos patrões a quem ele tanto serviu. E finalmente esquecido depois de fazer uma consultoria, depois de interpretar sonhos, ele foi esquecido. Qualquer um de nós talvez estaria em parafuso agora, pensando, mas Deus não está comigo, Deus me abandonou. Nós, como seres humanos comuns, já estaríamos pensando que Deus nos esqueceu. E por que hoje tanta gente se decepciona com a vida cristã, se a Bíblia lhe apresenta promessas tão fantásticas? A resposta é simples. É falta de perseverança. E muitas vezes nós somos fracos na nossa convicção de sermos cristãos. Muitas tragédias cristãs e naufrágios na fé seriam evitados se nós adotássemos o simples hábito de termos uma comunhão íntima com o Senhor, de nós termos uma leitura devocional da Bíblia de forma constante, cotidiana, confiante. Você, meu amado irmão, minha irmã, já cultiva esse hábito ou só uma ou duas vezes por semana? Não é o suficiente. Deixa eu te dizer hoje que José tinha uma comunhão diária com o Senhor. Todo dia ele queria mais, ele perguntava mais ao Senhor, ele queria estar mais perto do Senhor. Talvez a resposta para muitas das nossas indagações que estamos fazendo está exatamente na leitura da palavra, no devocional. Mas muitas vezes estamos deixando isto de lado. O segredo de José só não é mais simples porque a dificuldade de colocá-lo em prática, ou seja, quando se trata de ser fiel a Deus, fiel à oração, fiel ao jejum, fiel ao devocional, na teoria é fácil, mas na prática, às vezes acabamos deixando de lado. Mas José não. E era por isso que ele tinha garantia da presença de Deus em sua vida. E Deus era com ele diariamente, em todos os momentos da sua vida. Muitos gostariam de poder dizer que Deus era com eles, mas somente alguns poderiam confirmar isso. Um grave erro é querer que Deus nos ajude. Mas nós só buscamos a Deus nos momentos de pressão, de angústia, dificuldade, depressão, ansiedade, problema na empresa, problema no casamento, problema no ministério. E no momento que estamos bem, esquecemos, desprezamos o nosso contato com Ele, a nossa comunhão com Ele no momento da bonança. Não, meu amado.
Deus não era um acessório para José, mas ele era uma parte integrante da sua vida. Não apenas nas tribulações, nas aflições, mas principalmente nas vitórias. Quando Deus deixar de ser um opcional na vida de muitos, para se tornar realmente primordial, a primeira coisa que faz todos os dias é o seu devocional, a sua busca por uma comunhão com Deus. As suas histórias começarão a mudar drasticamente para melhor. Mas o segredo de José é descortinado quando ele se casa já no palácio e dá nome aos seus filhos, pois é ali que ele deixa claro sua trajetória de vitória. Mais importante que tudo, a sequência dessa trajetória. Primeiro lhe veio Manassés, depois Efraim. Manassés significa, em termos simples, esquecer. Esquecer o que passou, esquecer tudo aquilo que te fez mal. Enquanto Efraim pode ser entendido por frutífero, de onde se compreende que os frutos vêm após um certo período de maturidade e principalmente de crescimento da árvore. Em poucas palavras, José não guardou rancor, amargura em seu peito ter sido por tanto tempo, por tantas pessoas, esquecido. Pelo contrário, ele aprendeu a esquecer de tudo isso. Somente após esse doloroso e moroso processo de deixar para trás todas as coisas passadas, José pôde dizer adiante: Deus me fez crescer. Você quer crescer? Aprenda a esquecer, aprenda a avançar. Este foi o grande segredo de José, desprezado, ridicularizado por muitos. Dessa geração que hoje também, ao invés de clamar por Deus, por graça, diante das tribulações, diante das adversidades, clama muitas vezes por vingança. Mas a lição é clara, o crescimento só vai ocorrer em nossas vidas após esquecermos tudo e olharmos para frente, olharmos para o alto e não deixar que o nosso peito fique preso a sentimentos negativos, que seja um aprisionado, um atolado a um passado de dor que lhe impede de vislumbrar um futuro melhor. E fica desperdiçando o seu presente, o dia de hoje, dado por Deus. E é no dia de hoje que, esquecendo-nos das coisas que passaram, que nós plantamos as sementes de sucesso do amanhã. Mas se essas sementes estão manchadas por sentimentos de amargura e ressentimento, não vão brotar adequadamente. E se brotarem, vão crescer doentes sem poder atingir o seu potencial de frutificação e crescimento. Por isso, meu irmão, deixe o passado para trás. Te jogaram no lixo, te amaldiçoaram, ridicularizaram pelos teus sonhos, falaram mal de você, quiseram te vender. Esqueça. Plante as sementes que te farão ter e desfrutar de um futuro maravilhoso de vitórias. E tome para você essa lição preciosa, essa frase impactante que Paulo disse e que serve para nós no dia de hoje. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o convite para o dia de hoje. Siga adiante. Tome posse para a sua vida do segredo de José para triunfar, para vencer, para aniquilar todas as maldições que foram jogadas contra você. Aprofunde-se, crie estacas em Deus e Ele te fará vencedor.